Queridos irmãos e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. Bom, é fato que nós temos vivenciado momentos de turbulência de nível global, a nível global. Muitas são as indagações nessa hora de angústia, de estresse, de ansiedade. Muitas são as afirmações, muitas delas infundadas, acerca dos fatos ocorridos nos últimos dias no que diz respeito a essa epidemia de, como eu já disse, característica global. A minha intenção aqui não é falar acerca de onde veio, por que veio, para que veio tal epidemia. A minha intenção não é mistificar ou desmistificar nada. A minha intenção é buscar a palavra do Senhor e buscar na palavra do Senhor consolo e conforto para os nossos dias. Se você, como eu, está trancado em casa há alguns dias, seus filhos estão correndo pela casa, se forem pequenos, que é o meu caso, e você já está se perguntando quando é que isso vai acabar, eu acredito que a hora é esta de juntos buscarmos conforto e consolo. Talvez você não tenha filhos pequenos, talvez você esteja na categoria de filhos grandes ou de, sei lá, nem filhos você tenha. Eu não sei o que passa na sua vida, mas eu sei que nós podemos buscar, onde nós podemos buscar consolo e conforto. O Salmo 16, Davi diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Bom, o salmista Davi, ele escreve esse salmo num contexto onde ele buscava a segurança do Senhor. É fato que o salmista Davi foi o rei em Israel, o grande rei em Israel, o grande escritor dos salmos, e que muitos conhecem certamente o Salmo 23, no qual ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, por outro lado, o salmista Davi enfrentou adversidades em sua vida. Ele foi perseguido pelo rei Saul, foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão, o qual disse que não havia rei competente em Israel para julgar as causas de Israel, e Absalão então começa a perseguir o seu próprio pai. Mas o rei Davi, além dessas perseguições, também lutou contra os seus vizinhos, os filisteus, por várias vezes. O rei Davi, em vários momentos da vida dele, ele expressou a sua fé no Senhor, mas também em alguns momentos ele expressou também o seu dilema, dado essas perseguições. É o caso do Salmo 13, que ele diz: até quando, Senhor, até quando eu gritarei por socorro e o Senhor não me ouvirás?
Mas aqui no Salmo 16 nós temos uma expressão acerca da certeza e da fé do rei Davi na pessoa de Deus, no Senhor. Verso 1, ele já começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, trazendo assim uma expressão paralela a uma analogia, melhor dizendo, a uma mãe ou uma galinha que traz os seus filhos debaixo da asa e guarda-os debaixo da asa, aninhando-os debaixo da asa, fazendo com que ele seja o refúgio e abrigo dos seus filhotes, ou até mesmo um pássaro. Eu vou colocar aqui um pássaro, uma águia, uma galinha, o que quer que seja, e você percebe então esse cuidado do Senhor para com o rei Davi. O rei Davi, ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. A ideia é de alguém que busca ser guardado pelo Senhor, porque ele é o único que pode trazer refúgio para o rei nessa hora. O segundo aspecto que nós percebemos, o verso 2, ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor e outro bem não possuo senão a ti somente. Perceba que nós estamos falando do rei que tinha extensões de terras, que tinha bens, que tinha o povo sob seus cuidados, mas também ele era o soberano da terra. Mas ele entende que o Senhor é o bem maior da sua vida e ele possui o Senhor. Mas ele diz: tu és o meu Senhor. Ele não é o Senhor de outros, mas é o Senhor da vida do rei Davi. É o Senhor das alegrias e também das dificuldades. Davi diz que não há nada mais precioso na vida dele que não seja o Senhor. A preciosidade da vida do rei está no Senhor. Nós estamos vivenciando um dos momentos marcantes da nossa história. Economicamente falando, as bolsas de valores, todas elas, sem exceção alguma, caíram, entraram em queda desastrosa. Empresas já foram fechadas com essa calamidade que estamos enfrentando. Muito embora tal calamidade não chegue nem aos pés eu não estou com isso por favor, perceba e entenda que eu não estou afirmando com isso que esta calamidade que estamos vivenciando, ela é pequena, ela não tem o seu valor, a sua expressão. Não é isso que eu estou dizendo, mas comparado a outras epidemias que o globo terrestre já vivenciou, como no caso da peste negra ou da gripe espanhola no final da Segunda Guerra Mundial, essa calamidade que estamos vivenciando, e louvado seja o Senhor, porque nós, de alguma forma, ela está sendo aplacada, e essa eu entendo que seja o Senhor, mas ela é pequena perto da gripe espanhola, por exemplo, que dizimou 200 milhões de pessoas. Ou da peste negra, que perdurou por 15 anos e dizimou a Europa. Há escritos sobre a peste negra que cidades inteiras foram dizimadas. Vou repetir, cidades inteiras dizimadas. Famílias se extinguiram. Nós estamos vivendo sim um momento de contenção, um momento de estarmos em casa, mas é um momento de entendermos também quem é o Senhor na nossa vida. O que o Senhor fez. Davi, ele expressa isso: olha, o Senhor, tu és o meu bem mais precioso, eu não possuo outro bem senão a ti somente. Acabei de falar, as bolsas estão caindo, com fracos sinais de recuperação, mas Davi, ele diz que a esperança dele, a economia dele, o bem precioso dele é o Senhor. Davi não para por aí. Davi diz: olha, eu tenho prazer em algumas pessoas na terra, eu tenho prazer nos santos que há na terra, a igreja do Senhor. Esta é o local. São estes os quais eu tenho prazer. Muito embora as nossas igrejas estejam fechadas, mas ainda como irmãos, como fraternidade, como família do Senhor, são estes os quais temos o nosso prazer, devemos ter o nosso prazer.
E Davi, verso 5, ele diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Olha só que interessante. Herança tem a ver com ganhar aquilo que os nossos pais deixam ou algum outro familiar deixa. Muito embora no povo de Israel, à época do rei Davi, os levitas, eles não tinham herança nenhuma na terra, porque em Deuteronômio, capítulo 10, verso 9, nos diz que os levitas, a porção que eles receberiam na terra seria o próprio Senhor. O próprio Senhor seria a herança deste povo, porque eles estavam servindo ao Senhor. Eles carregavam a arca, eles faziam os preparativos do tabernáculo. Então Davi, ele faz uma menção como se ele fosse levita do Senhor, como se a sua função fosse de tão somente servir ao Senhor, e por isso a porção do Senhor, a herança dele era o próprio Senhor. Uma herança eterna, uma herança que dá a ele garantias, não é uma herança corruptível como prata ou ouro, que o Senhor Jesus nos diz nas bem-aventuranças que nós devemos buscar o reino, não a prata ou ouro, onde o tesouro se corrompe com a ferrugem, como ferrugem, né? Então o rei Davi diz que o Senhor é a herança dele. Não obstante isso, mas ele diz que o Senhor é o arrimo da sua sorte. Arrimo tem a ver com sustento, arrimo tem a ver com o filho que sustenta a casa na morte dos pais. Arrimo tem a ver com também um muro de sustentação. Ele diz que o Senhor é que sustenta todo o peso da sua vida. É o arrimo da sua história, da sua sorte. O Senhor está segurando o rei Davi e sustentando o rei Davi. Não somente isso, mas Davi diz, que, verso 6, caem as divisas em lugares amenos e a herança dele é muito linda. Como eu acabei de falar, a herança tem a ver com a morte dos pais, mas as divisas aqui tem a ver com terras, e ele faz uma menção aos levitas, dizendo: olha, as minhas terras, eu não tenho terra, a minha terra é o Senhor, a minha herança é o Senhor, tudo que eu tenho é o Senhor, eu não tenho mais nada que não seja o Senhor. Davi tinha completa ciência de que, muito embora ele fosse o rei sobre Israel, e ele tinha suas propriedades, mas nada disso valeria nada, essas terras, essas propriedades, seus bens não valiam nada comparado ao Senhor, comparado àquilo que o Senhor podia dar a ele. Queridos, é importante nós entendermos isso nos dias de hoje, nos dias que temos vivenciado. Por que é importante? Porque o nosso sustento, a nossa força não está em nada que não seja o Senhor. Os bancos quebram, as empresas quebram, a situação fica difícil, mas se nós não compreendermos que tudo que temos vem do Senhor, porque Ele é o sustentador da vida, é o dono da vida, nós entraremos em colapso antes mesmo do próprio globo terrestre entrar, porque entraremos em colapso espiritual, colapso psíquico, colapso mental, colapso, em estresse, angústia e ansiedade. Nós não precisamos viver dessa forma. Ouça o que Cristo, o que o rei Davi, um homem como eu e você. Porque se observarmos a vida do rei Davi, ele foi tão falho como eu e você. Foi mentiroso, adúltero, foi hipócrita muitas vezes. Mas ele buscou o seu amparo, o seu auxílio no Senhor. Ele diz ainda que Deus o aconselha até durante a noite, o Espírito do Senhor o aconselha. E o verso 8 é fantástico, porque ele diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele diz que Ele está sempre, a tradução aqui, ela
o original, melhor dizendo, nos mostra que ele está sempre à presença do Senhor, onde quer que ele vá. E aí nós fazemos uma referência do Salmo de número 139, que Davi diz que não há como fugir da presença do Senhor. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu vou ao mais profundo abismo, lá estás. Se faço a minha cama, tomo as asas da alvorada, do pássaro, e faço a minha cama nos confins, lá estás também, porque lá a sua mão há de me guiar. O meu pensamento nem chega à minha boca, o Senhor já sabe daquilo que eu preciso. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Queridos, o rei Davi aqui diz que o Senhor está sempre à presença dele. E melhor, ele diz que a mão direita, estando ele à minha direita, direita diz respeito à ideia de braço forte, de mão estendida, de ajuda. E ele diz que essa ajuda é o Senhor, portanto ele não se sentirá abalado. Que nesses dias possamos colocar a nossa esperança no Senhor. O Senhor que é o dono de nossas vidas. Davi diz isso: Tu és o meu Senhor. Ora, a gente está falando do rei de Israel, que era o Senhor de Israel, mas ele entende que ele não era nada, porque o Senhor é o Senhor da vida dele. Deus é o Senhor da vida de Davi, portanto Deus é também o Senhor da minha e da sua vida, quer você acredite ou não, quer você queira ou não, Ele é o Senhor da nossa vida. Um outro aspecto, um outro princípio que nós percebemos do nosso texto é que Deus é a maior preciosidade que podemos ter nesses dias. Estamos reunidos em família. Estamos reunidos com os nossos familiares, mas se não estivermos reunidos com o Senhor, de nada adianta, porque entraremos em total desespero e colapso. O Senhor é a maior preciosidade que devemos e podemos ter nessa hora de angústia. O Senhor é aquele que nos sustenta, não é o seu emprego. Esqueça um pouco do seu emprego, não é a sua conta bancária, mas é o Senhor. O Senhor é a sua herança, o Senhor é o cálice, o Senhor é o arrimo da nossa história, da nossa sorte. O que podemos fazer se não confiarmos nesse Deus? Davi, ele expressa no verso 10 ainda, e isso é muito importante, eu queria pensar em chegar a um final com isso. Ele diz: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Em Atos capítulo 13, nós vemos o apóstolo dizendo, afirmando novamente esse salmo. Esse é um salmo que falava acerca do Senhor Jesus. Ele é um salmo messiânico, um salmo que invoca a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em João 11, 25, ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz que aquele mesmo que morra, viverá, e quem vive não morrerá eternamente. Há uma certeza de ressurreição, porque muito embora nós estejamos em casa, com certeza, aliás, eu não quero dizer essa certeza, é até dúbio falar dessa forma, mas pessoas irão padecer. Se nós não nos precavermos, se nós não continuarmos da forma que estamos. Porque muitos de nós estamos nos guardando, agrupados em casa, com os seus familiares, mas há ainda pessoas que não entenderam o caos que estamos vivenciando. Portanto, pessoas estão indo e vindo livremente, estão, infelizmente, sem consciência coletiva, estão buscando, dessa forma, de alguma forma, o mal. Mas há esperança. E Davi diz que o Senhor
não permitirá que a sua alma chegue ao Sheol, à morte, porque o Senhor o ressuscitará. Paulo diz que se a nossa vida, se a nossa esperança resume a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse salmo nos traz consigo a ideia de ressurreição. Por mais que a dor da perda do ente querido, ela seja presente, mas também há a garantia da ressurreição. Ressurreição para aqueles que se colocam diante do Senhor, aqueles que buscam viver com o Senhor. Ele é o Salvador. Nós não temos outro. Nós não temos, por mais que os médicos, por mais que a medicina esteja correndo, dobrando horários e correndo atrás da cura, sem um Salvador, nós não somos nada. O que nós podemos concluir dessa breve meditação? Em primeiro lugar, é que todos nós somos breves, nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos fracos. Essa pandemia que temos vivido não é a primeira e guarde, não é a última. Desde antes de Cristo, o mundo vivenciou pandemias. Desde antes de Cristo, o mundo vivenciou várias pandemias. Geoffrey Marcondes Rezende, no seu livro A Sombra do Plátano, cita pelo menos 7 grandes pandemias no globo terrestre. Pandemias estas, ou epidemias, como você queira dizer, que assolaram a face da Terra. Eu citei aqui 2, mas houve outras mais. Nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós não somos tão poderosos assim. Um vírus pequenino, invisível aos nossos olhos, está devastando a humanidade com um espirro, com um aperto de mãos, com o fato de estarmos próximos uns aos outros. Nós somos pequenos. O texto não nos diz isso, mas a realidade que temos vivido nos diz isso. O princípio que nós extraímos da nossa situação, e agora olhando para o nosso texto, é que se não for o Senhor, nós não temos nenhuma salvação. Salvação espiritual, salvação financeira, salvação... Não temos nenhum tipo de salvação. Porque é o Senhor aquele que é o dono de nossas vidas e aquele que pode aplacar essa situação, aquele que pode minimizar o que estamos vivenciando. Ele é o Senhor. Davi diz: Tu és o meu Senhor. Ele é o dono da minha e da sua história. Ou nós buscamos refúgio nele, ou nós ficaremos desesperados. E daí surge um terceiro aspecto, que é o aspecto do refúgio, do abrigo, do consolo, da certeza da esperança. Só no Senhor nós temos esperança. Tu és o meu refúgio, em ti me refugio, diz o rei Davi. Para onde você vai correr? Para onde você vai correr? E tomara que não, mas a situação ficar mais crítica, porque segundo os pessimistas, os mais pessimistas, a situação tende a piorar. Para onde você vai correr? Se não for para o Senhor. Queira ou não, agora é hora de buscarmos
a face do nosso bondoso Deus. Bom, Davi não para por aí. No verso 9, ele diz: alegra-se o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Alegra-se o meu coração e o meu espírito exulta. Que seja nesses dias momentos também de buscarmos alegria para o nosso coração, não de ficarmos no pessimismo, mas alegria no coração, porque temos a certeza que o Senhor não deixará a nossa alma na morte. Busquemos refúgio no Senhor, busquemos esperança no Senhor, busquemos estar diante do Senhor. Que Ele seja o seu mais alto refúgio e segurança e abrigo, não somente nas horas da angústia, mas em todo o tempo, em todo momento. Que Deus muito te abençoe, que Deus muito nos abençoe, que nós estejamos firmes e fortes, arraigados, alicerçados na única esperança que é o Senhor Jesus. Deus te abençoe, até a próxima.